Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, editora FEB. Recapitulações. Por que amava mais a glória dos homens do que a glória de Deus? João, capítulo 12, versículo 43. Quais glórias você está realmente buscando? A de Deus ou a dos homens? Essa busca, essa procura que nós temos sempre deve estar sempre envolvendo nossos corações. Essa reflexão. Qual busca nós estamos querendo? O que nós estamos querendo encontrar? A glória de Deus ou a glória dos homens? Vamos refletir com Emmanuel sobre essa proposta de Jesus, sobre esse tema tão importante para nós. O que nós precisamos valorizar realmente, dentro das recapitulações estabelecidas por todos nós ao longo do dia a dia. Os séculos parecem reviver com seus resplendores e decadências. Séculos após séculos, vimos ao longo dos anos e dos milênios também civilizações florescerem, dominarem regiões vastas, explorarem os mais indefesos e depois desaparecerem sob o guante de alguém mais forte ou das suas próprias incompetências. Mas o fato é que todos passam por várias situações de crescimento e decrescimento ao longo dos séculos, dos milênios, dos anos. E alguns experimentam apenas alguns meses de glamour para depois caírem em toda aquela situação de queda, toda a situação de desproporcionalidade. Fornece ao mundo a impressão de um campo onde as cenas se repetem constantemente. Quais cenas se repetem? Aquela busca pela ascensão, pelo glamour, pelo topo de um processo de desenvolvimento, mas não se sustentam, porque a tentativa de dominar e não a tentativa de conviver acaba levando as pessoas à queda, levam civilizações à queda. Portanto, o melhor meio de nós depararmos com todo esse campo de trabalho é procurarmos fazer o bem constantemente, entender que todos nós somos filhos de Deus e precisamos estabelecer as metas que vão nos apaziguar ao longo dos séculos. Tudo instável. O mundo é instável. As placas tectônicas são estáveis. A Terra ainda é um planeta de provas e expiações, prevalecendo atualmente as provas, e alguns estabelecendo o processo de regeneração própria, para que até que ela chegue a todos estarem no processo de regeneração própria, vai levar alguns anos, provavelmente. Mas os mecanismos de aperfeiçoamento, os mecanismos de melhoria, todos nós precisamos aprender a estabelecer para podermos crescer, para podermos nos adaptar e nos melhorarmos mais. A força e o direito caminham com alternativas de domínio. Multidões esclarecidas regressam a novas alucinações. O espírito humano, a seu turno, considerado insuladamente, demonstra recapitular as mais experiências após alcançar o bom conhecimento. Gente, é muita informação dentro de um parágrafo só, digno daqueles espíritos superiores. Então a força e o direito caminham com alternativas de domínio. Alguns usam a força, outros tentam usar o direito. Poucos param para pensar no Evangelho, que mostra-nos que todos nós somos filhos de Deus, estamos no mesmo patamar evolutivo, estamos dentro de um processo de aperfeiçoamento onde teremos que passar por caminhos necessários ao nosso processo evolutivo. Teremos que passar por caminhos necessários ao nosso processo de aperfeiçoamento. E onde quer que estejamos, onde quer que tenhamos as nossas condições de agir, de trabalhar, de nos fortalecer, é no campo de trabalho dos encarnados. Portanto, nós estamos encarnados para treinarmos a respeitar as forças que governam a vida e o direito prescrito no Evangelho de cada um segundo as suas obras. Multidões esclarecidas regressam às novas alucinações. Um país se organiza, cresce, monta toda uma estrutura tecnológica, inclusive jurídica, mas num dado momento aquelas pessoas começam a se degradar moralmente, inventam costumes estranhos. É o princípio da queda.
São as recapitulações das alucinações que vão passando gerações e gerações e repetimos os mesmos erros. O espírito humano, a seu turno, considerado insuladamente, ou seja, isoladamente, demonstra recapitular as más experiências após alcançar o bom conhecimento. Todos passamos por essa situação. Adquirimos muito conhecimento, mas se nós não evangelizarmos os nossos sentimentos, vamos recapitular todas as más experiências que já passamos, das mais variadas formas. E, por conseguinte, também, para o outro lado, é verídico que vamos passar também por experiências, vamos ter que passar por certas recapitulações para nos aprimorar. A vida vai ser sempre para nós o ponto de partida para crescermos, o ponto de partida para estabelecermos a nossa caminhada, a nossa existência, pautada nas leis divinas para conquistarmos um futuro mais feliz. Portanto, vamos procurar recapitular as boas experiências, vamos procurar fazer uma recapitulação, um retrabalho íntimo para que as boas experiências nos impulsionem a vida. Como esclarecer a anomalia? A situação é estranhável porque, no fundo, todo homem tem sede de paz e fome de estabilidade. Se o homem tem sede de paz e fome de estabilidade, é estranhável que caiamos sempre em processos degradantes do nosso processo cultural, do nosso processo de crescimento espiritual. E aí é que a justiça divina nos convida a fazermos as devidas reflexões. Como nós estamos nos portando quando nós estamos procurando crescer para sermos cidadãos do bem, para sermos homens de bem, para não virmos cair nas tentações que nos levaram ao processo desagradável que o passado já nos mostrou. Importa reconhecer, porém, que, no curso dos milênios, as criaturas humanas, em múltiplas existências, têm amado mais a glória terrena que a glória de Deus. E educar um espírito não é uma coisa assim que a gente faz estalar o dedo. Educar um espírito é um processo que leva séculos, milênios, e talvez vários milênios, para que o espírito se eduque. E isso o espírito depois de chegar à condição hominal. Antes da condição hominal, já passou talvez bilhões de anos para aquele processo de evolução do princípio inteligente. Portanto, chega um dado momento que nós estamos em condições de compreender, raciocinar, discernir o caminho que precisamos chegar, que precisamos estabelecer para a nossa existência. Inúmeros homens se presumem redimidos com a meditação criteriosa do escrúpulo. Mas, e o dia que já se foi? Na justiça misericordiosa de suas decisões, Jesus concede ao trabalhador hesitante uma oportunidade nova. O dia volta. Então, cada dia, o sol nasce novamente para nós caminharmos. Mas, como ele diz ali, presume redimidos com a meditação criteriosa do escrúpulo. Mas, e antes de nós fazermos aquelas meditações criteriosas, andamos fazendo o quê? Esse processo de interiorização dos valores eternos do Evangelho é que vai fazer com que venhamos a crescer para a glória divina, para a glória do bem, para podermos ser úteis dentro da justiça divina, dentro daquilo que a misericórdia divina traz para nós. Refunde-se a existência, todavia, que aproveita ao operário valer-se tão somente dos bens eternos no crepúsculo cheio de sombras. Nós precisamos entender que o dia está sempre indo e voltando. Nós temos a parte da manhã, a parte da tarde, a noite, e volta-se de novo o dia. Isso, para nós, podemos entender também na questão das vidas sucessivas. Uma após a outra, elas vão seguindo continuamente. As vidas têm uma continuidade. Aquilo que você era na vida anterior, você traz traços, leva traços para o mundo espiritual, e a soma do que você foi anteriormente, como é aquilo que você estava no mundo espiritual, conquistou no mundo espiritual, que você trabalhou intimamente no mundo espiritual, você vem para esta vida para retrabalhar esse conjunto de informações e seguir caminhando. Lembremos então que etapa após etapa nós teremos que dar conta daquilo que tivermos feito. E a justiça de Deus
gerenciada na terra por Jesus, Ele concede a nós o trabalho. E nós não podemos perder a nossa oportunidade. Porque cada dia temos oportunidade nova de fazermos o bem. Cada dia temos oportunidade nova de trabalharmos intimamente. Então, refunde-se a existência, todavia, que aproveita ao operar e valer-se tão somente dos bens eternos no crepúsculo cheio de sombras. É no último momento que você vai se arrepender de tudo que você fez de errado, ou você vai estar sempre construindo-se intimamente para estabelecer uma meta para amanhã. Faz necessário procurarmos observar como estamos agindo, de que forma estamos procurando interagir conosco mesmo, para construirmos o nosso amanhã, para edificarmos o amanhã de luz e de paz. Alguém lhe perguntará: que fizeste da manhã clara, do sol ardente, dos instrumentos que te dei? Apenas a essa altura reconhece a necessidade de gloriar-se no Todo-Poderoso? E homens e povos continuarão desfazendo a obra falsa para recomeçar o esforço outra vez. Então, tudo aquilo que nós tivemos tido de oportunidade de trabalhar, todas as ferramentas que nos foi dada, tem que ser bem aproveitada, tem que ser bem utilizada para que trabalhemos pelo bem e construamos o bem. Mas se nós ficarmos presos a conceitos retrógrados, se deixarmos de fazer o necessário, aí, num dado momento, nós vamos ser apenas aquele que tenta glorificar o Pai, de palavras, mas ficou tudo pelo caminho. Aquilo que poderia ser feito, aquilo que poderia ser construído. E isso quando não começamos com as nossas atitudes a tentar destruir e desmoronar as obras que o Senhor nos confia, as obras que o Senhor coloca-nos em mãos. Recapitulações: porque amavam mais a glória dos homens do que a de Deus. E você? Busca amar mais a glória dos homens ou a glória de Deus? Procura fazer sua reforma íntima, sua reformulação de conceito? Ou, como está escrito aqui, deixa que o sol claro passe, deixe que os momentos mais importantes da luz passem, para que no momento final, quando as penumbras começarem a envolver vossos olhos, comece a tentarem despertar para Deus. Pensar em Deus de uma forma diferente. Buscar valorizar e amar as coisas de Deus. O convite é este. Recapitulemos todas as sequências dessa vida que já damos conta. E procuremos reconhecer para edificarmos o mundo de amanhã, pautado na paz, no amor e na verdadeira fraternidade. Caminho, Verdade e Vida, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. No site da FEB Editora, você vai encontrar esse e muitos outros livros que te ajudarão a iluminar um pouco mais a sua alma.